Passadas as eleições, a hora agora é de respeito à vontade popular e de esperança que as escolhas da maioria correspondam às necessidades do nosso Estado e do nosso país. O Parlamento segue cumprindo seu papel, respeitando as práticas do sistema político que garante o respeito ao Estado democrático de direito e dos direitos fundamentais individuais. A democracia é a certeza do melhor caminho. Uma mensagem da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Olá, amigos do Canal BA, está no ar mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, que o telespectador já sabe, sempre de segunda para terça-feira, 00h30, com mais 6 reprises em horários alternativos. Então, todos os dias da semana tem Pergunta e Resposta no ar aí para 19 municípios gaúchos pelo nosso Canal BA, além, é claro, das nossas redes sociais, a internet, aí 24 horas por dia o telespectador pode acessar e acompanhar as nossas gravações, que são sempre feitas aqui na Verbo Jurídico. É completo, é definitivo, é verbo. Além da Verbo Jurídico, também apoiam o nosso programa a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador, GDT, Assessoria e Consultoria em Trânsito e o portal coletiva.net. E neste primeiro bloco da edição de hoje, é com muita satisfação que nós vamos conversar com o professor Rodrigo Galia, ele que é advogado trabalhista, professor de Direito do Trabalho na Universidade Federal de Santa Maria e palestrante da pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário aqui da Verbo Jurídico. Professor Galia, obrigado pela gentileza de atender aí o nosso pedido para esta gravação conosco. Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa Pergunta e Resposta do Canal BA. Fico muito feliz com essa oportunidade. Professor, o tema que nós vamos abordar na entrevista de hoje é muito interessante, diz respeito aí a várias questões envolvendo a nossa sociedade, a reforma trabalhista. Como especialista nessa área, professor, quais são os pontos que o senhor destaca nesse atual contexto que vem sendo aí muito debatido, principalmente pela mídia, o que vai acontecer, o que pode, o que não pode na reforma trabalhista? Bom, primeiramente destacar que a reforma trabalhista ela foi implementada pela Lei 13.467, que alterou mais de 100 artigos da nossa CLT. Bom, explicando essa questão legislativa, hoje a gente não fala mais desse diploma alterador, hoje a gente fala da CLT modificada por esse diploma, né? Nós temos mais de 100 artigos modificados, tanto na área de direito material quanto na área de direito processual do trabalho. Então, eu destacaria como uma das mudanças complicadas da reforma, por exemplo, né, a questão do acesso ao judiciário, né, pela parte sucumbente, pelo reclamante, que se perde o processo vai ter que pagar as custas, o que dificulta o acesso dele ao Poder Judiciário, né. E como o senhor está analisando os comentários que a mídia vem surgindo, muitas fake news, aí tudo isso prejudica, né, professor, o debate em torno do que a pessoa, o cidadão que está em casa, fica na dúvida. Na verdade eu destacaria que não é uma reforma trabalhista, ela é uma reforma empresarial. A gente fala que ela é trabalhista porque ela modificou os artigos da CLT, mas ela é empresarial porque ela beneficiou as empresas e o governo. Como o governo não tinha mais como descontar tributos do empresário, que já estava enforcado, acaba então prejudicando um pouco os trabalhadores e os seus direitos, né? É uma reforma, eu sempre digo que reforma é para melhorar. Quando a gente reforma a casa da gente, a gente reforma para melhorar. Essa reforma ela não melhora a vida do trabalhador, né? Eu estaria sendo mentiroso se eu dissesse aqui que é uma reforma positiva para o trabalhador. Ela é uma reforma árdua, talvez muito pautada pelo momento econômico e político que a gente está vivenciando. Uma dúvida que surge na sociedade diz respeito à questão: o trabalhador ele vai poder ingressar na Justiça do Trabalho após essa reforma? Na verdade, a gente tem o princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que garante que todos
devem se socorrer do Poder Judiciário. Né? A questão é que, mesmo que ele seja beneficiário da justiça gratuita, se ele for sucumbente na ação, ele paga honorários sucumbenciais, né? E em caso de uso de perícia, ele também se vai ter que pagar os honorários periciais. Né? Então por isso que dificulta o lado do trabalhador, né? Faz com que o trabalhador tenha um receio de ingressar agora com ações na Justiça do Trabalho frente a essas questões. Né? Outro ponto polêmico, a questão referente às horas extras. Como fica? Na realidade, a gente desde 2001 já teve alterações na legislação trabalhista quanto às horas extras, porque já se fazia banco de horas, né? Agora, com a reforma, mais difícil ainda a questão das horas extras, mais difícil do trabalhador receber as horas extras, porque ele vai poder fazer negociação direta com o seu empregador para trabalhar mais e compensar em outros momentos. Né? Então, isso dificulta o pagamento das horas extras, mais ainda. Intervalo, como é que fica? Também é uma questão que modifica bastante. Por exemplo, para o pessoal de casa entender. Vamos imaginar o horário do almoço, um intervalo intra-jornada. Né? Antes ele tinha o trabalhador nas jornadas acima de 6 horas, ele tinha direito a pelo menos 1 hora de almoço. Né? Vamos supor que seja o almoço. Né? Agora, com a reforma, pode ser reduzido para 30 minutos por acordo individual entre empregado e empregador. Então, numa jornada acima de 6 horas, ele poderá ter 30 minutos de intervalo, o que eu acho um pouco prejudicial na questão da saúde e integridade física e psíquica desses trabalhadores. Né? Sim, 30 minutos é muito pouco tempo, muito exíguo. Eu brinco em aula, é para comer um Nutri e tomar uma água mineral, né? É verdade, exatamente. Isso é algo que a população não está tendo o devido conhecimento, né, professor? Sobre essas mudanças aí, como a questão das horas extras e agora aí esse intervalo que pode ser aí de meia hora, apenas 30 minutos. Eu acho que a mídia também destacou em muitos momentos que a questão das férias poderem ser fracionadas em mais de um período era a questão positiva, mas muito pouco positivo para o trabalhador. Né? A gente vê muito mais restrição de direitos trabalhistas do que obtenção de novos direitos. E no que se refere à contribuição sindical? Alguma mudança prevista? Sim, essa contribuição sindical que era obrigatória e era a fonte de sustento dos sindicatos, ela deixa de ser obrigatória e passa a ser facultativa. Então o trabalhador agora não é mais obrigado a fazer essa contribuição sindical. Né? Ele passa a ser facultativa. E com isso, alguns sindicatos estavam tentando transformar essa contribuição sindical, que era obrigatória e se tornou facultativa pela reforma, via convenção ou acordo, fazer uma contribuição assistencial mascarada, essa obrigatória mascarada de facultativa. E já os tribunais têm entendido que isso não é possível. Né? Já que ela foi abolida, ela não pode receber outro nome. Isso vai acabar prejudicando os sindicatos, enfraquecendo aí a questão de sobrevivência dos sindicatos, já que a contribuição vai ser facultativa. Mas o sindicato ele também é enfraquecido pela reforma, pela questão da terceirização em atividade fim das empresas. Né? Então isso desune os grupos coletivos de trabalhadores. Né? Então realmente a reforma ela veio no sentido de desagregar os trabalhadores, né, e as suas manifestações por novos e melhores direitos. Né? E no que se refere ao mercado de trabalho feminino, a mulher, alguma modificação que o senhor aí gostaria de destacar nessa reforma? Sim, lá no artigo 384 da CLT tinha previsão que a mulher, quando fizesse trabalho extraordinário, ela terminaria, por exemplo, às 8 horas normais de trabalho dela, teria 15 minutos de intervalo e depois faria mais 2 horas extras. Esse intervalo de 15 minutos da mulher ele foi exterminado com a reforma trabalhista, usando-se o princípio da isonomia, igualdade de tratamento entre homens e mulheres. Como os homens não tinham esse direito, tá? E hoje se entende que homens e mulheres estão nas mesmas posições, se resolveu tirar esses direitos que eram próprios das mulheres. Né? O que eu também acho um erro da reforma, porque embora homens e mulheres tenham que ser tratados em igualdade, a gente sabe que as mulheres acumulam, muitas delas, além das tarefas fora de casa, as tarefas domésticas também. Ainda hoje, em pleno século XXI. E a questão da licença paternidade e também licença maternidade,
abrange algo aí, alguma mudança? Não, na verdade, a licença maternidade e a licença paternidade, elas já tinham sido modificadas, né, algum tempo atrás. Principalmente a paternidade, que são de 5 dias, com algumas empresas 20 dias, né, e também a questão da licença maternidade, ela continua de 120 dias para a mulher, com possibilidade de se atingir até 180 dias. Professor Galia, como ficará a dispensa consensual? A dispensa consensual a gente chama de distrato, que é a possibilidade de empregado e empregador de mútuo acordo extinguir o contrato de trabalho, né? Isso não existia antes da reforma. Era considerado fraude, né? Ou o empregador despedia o empregado, né? Ou o empregado pedia demissão. Agora é possível, de comum acordo, empregado e empregador distratarem, desfazerem o contrato de trabalho. Né? E aí o empregado, então, se faz o distrato, ele tem direito a sacar 80% do fundo de garantia dele, da conta vinculada, e a indenização cai de 40% para 20% sobre os depósitos do fundo. Professor, entre outros direitos, claro. A Bruna Breyer nos informa que temos aí mais 30 segundos de programa de primeiro bloco desta edição. Seu recado final aos telespectadores do Canal Bá, espalhados por 19 municípios gaúchos. Na verdade, primeiro agradecer a participação no programa e dizer que a reforma trabalhista ela não é positiva não para os trabalhadores. Ela beneficia algumas grandes empresas e principalmente o governo federal. Mais uma vez então, professor Rodrigo Galia, nossos agradecimentos pela gentileza de estar aqui conosco nos estúdios da Verbo Jurídico, gravando o nosso Pergunta e Resposta. Eu que agradeço, muito obrigado. Nós vamos para um breve intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta. Retornamos com o nosso Pergunta e Resposta, sempre com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador, GDT, Assessoria e Consultoria em Trânsito, Portal Coletiva.net e também da Verbo Jurídico. É completo, é definitivo, é verbo, aqui na Verbo Jurídico, que nós estamos realizando as nossas gravações do Pergunta e Resposta. E neste segundo bloco, é com muita satisfação que nós vamos conversar a partir de agora com o diretor administrativo de unidades da ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente, Dr. Cléo Danilo Jacques. Obrigado pela sua presença aqui na Verbo Jurídico. Então, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa ACD. Inicialmente, diretor, qual a missão principal da ACD? Então, a ACD ela atua em todas as frentes necessárias para que as pessoas com deficiência possam superar os seus limites, né? Trazendo assim, colaborando para que uma sociedade se forme mais, que aceite mais as divergências, as diferenças e se torne mais humana. A questão envolvendo voluntariado, quem é que pode colaborar com a associação, que esteja agora nos acompanhando, nosso canal, que é transmitido para 19 municípios no Rio Grande do Sul, abrangendo aí 600 mil assinantes da NET, além, é claro, das nossas redes sociais pelo mundo afora, né? Quem estiver assistindo, diretor, e quiser colaborar com a ACD, o que deve fazer? Então, nós temos um grupo hoje de quase 100 voluntários que trabalham na instituição, dando apoio aos setores que nós temos distribuído para esse tratamento que oferecemos.
Hoje a ACD ela oferece um tratamento de reabilitação para pessoas com deficiência, crianças e adultos, e nós temos um grupo de médicos especialistas e de terapeutas especializados também nesse trabalho de reabilitação. Para que a gente possa aportar o melhor serviço possível e trazer o resultado no menor tempo possível com muita qualidade, nós precisamos do apoio do quadro voluntário que atua em todos os setores da organização, desde a recepção até a parte interna também nesses setores, para que as pessoas se sintam acolhidas e que a gente possa realizar esse trabalho a contento. Então, uma pessoa que queira hoje atuar de forma voluntária na ACD, entendendo a diferença que nós temos um quadro contratado e um quadro voluntário, essa pessoa faz contato com a instituição, passa por um processo seletivo, onde nós ensinamos, mostramos como isso funciona, e ela vem compor o nosso quadro para a realização desse serviço que é bastante relevante. A instituição, ela atende em média quantos pacientes, diretor? Então, nós temos cerca de 520 pacientes em constante atendimento na instituição. Quando alguém recebe alta, um outro paciente ocupa esse espaço. Nós realizamos, no ano passado, 69.300 atendimentos durante o ano. São quase 5.800 atendimentos por mês realizados nessas diversas áreas, né? E entregamos, através da nossa oficina ortopédica, 7.000 aparelhos ortopédicos, né? Órteses, próteses, cadeiras de rodas, andadores, coletes, todos esses aparelhos à nossa população e a essas pessoas que nos procuram. Qual é a maior demanda que é procurada lá na ACD? Hoje nós temos muito variada. A maior é paralisia cerebral, né, desde as crianças até adultos. Nós temos malformação congênita, alguns problemas de mielomeningocele, algumas doenças mais graves, assim, de ordem. Toda a patologia que envolve a questão motora, ela é atendida na ACD. Até, assim, amputações, pessoas que têm alguma dificuldade grave de locomoção procuram então a ACD para esse tratamento. Como é que funciona passo a passo quando o paciente chega na ACD? Esse é o grande diferencial do nosso trabalho, né? Uma pessoa que procura a ACD, ela é atendida inicialmente por um médico especialista que faz toda uma avaliação do quadro desse paciente, como é que ele se encontra naquele momento. Da mesma forma, um grupo de profissionais avalia a necessidade de aparelhos para esse paciente poder ter maior qualidade de vida, e depois disso ele passa por uma junta multiprofissional que trabalha em conjunto para poder estabelecer quais serão os critérios de desenvolvimento dentro das áreas de terapia para que esse paciente consiga receber atendimento de fisioterapia aquática, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, pedagogia, musicoterapia. Então é uma gama enorme de atendimentos que essa pessoa recebe para que ela possa atingir o seu maior grau de desenvolvimento e melhor qualidade de vida. Um tema bem interessante que a Bruna Breyer me passou agora diz respeito à oficina ortopédica. O que ela fornece ao paciente? Então, a nossa oficina ortopédica é a maior oficina do Rio Grande do Sul. É a oficina da ACD. Ela é homologada pelo Ministério da Saúde como uma oficina de referência aqui no estado, e nós temos lá técnicos especializados na construção de aparelhos. Então, uma pessoa que tem uma amputação na perna, por exemplo, nós construímos uma perna com equipamentos de alta tecnologia, inclusive importados da Alemanha, para que essa pessoa tenha, então, retomada a sua qualidade de vida. Nós oferecemos órteses, que são meios de correção da forma de deambular dessa criança ou do adulto, coletes, cadeiras de rodas adequadas. Agora nós estamos trabalhando com alguns projetos voltados, inclusive, para a adequação postural dessa cadeira, porque não é só uma cadeira, às vezes a pessoa tem uma deficiência de coluna também, então você tem que adequar ela com espumas e tal, para que ela fique realmente a serviço daquela pessoa para oferecer qualidade, né, no deslocamento. Então a oficina ela é hoje um ponto importantíssimo da organização.
E o mais importante de tudo é que uma pessoa particular, uma pessoa que hoje pretende adquirir um aparelho ortopédico e que ela não faz parte do Sistema Único de Saúde porque tem mais recursos, se ela fizer a compra na oficina ortopédica da ACD, esse resultado financeiro ele todo encaminhado para os atendimentos gratuitos, porque a ACD é uma instituição sem fins lucrativos. Então essa pessoa, quando compra na ACD um aparelho, ela traz também benefício para aqueles que não podem pagar pelo atendimento e que o recebem, então, por esse resultado financeiro aí. De que forma o serviço social da ACD atua? Então, o serviço social ele é extremamente importante porque ele primeiro acolhe o nosso paciente, no primeiro momento. Quando ele chega, ele passa no serviço social, ele é acolhido onde todas as informações com relação aos atendimentos são passadas, ele é feita uma análise socioeconômica da vida desse paciente para que a gente possa ajudá-lo mais ainda, né, em termos de transporte, em termos de todo o aparato social, e também o serviço social ele fica envolvido em algumas ações sociais, principalmente voltadas para as nossas crianças. Quando conseguimos parcerias dessa ordem, o serviço social é fundamental para envolver essas crianças e trazê-las para ambientes mais lúdicos, como teatro, ações internas de Natal, Dia das Crianças e tudo. Então o serviço social é muito importante dentro da organização. Quais são assim as principais estratégias da ACD para a questão envolvendo o seu grupo-alvo? Sim, nós hoje trabalhamos com parcerias em todas os segmentos da sociedade, né, para tentar encontrar formas de buscar redução dos custos dos insumos da oficina ortopédica, cadeiras de rodas. Nós procuramos junto aos fornecedores negociar melhor para atender um número maior de pessoas que necessitam, que nos procuram e necessitam dessas demandas. Então a gente está sempre preocupado na condição de poder sustentabilizar a nossa operação com essas parcerias, mas também oferecendo produtos de grande qualidade para esse público-alvo que nos procura, que são pessoas com deficiência física, né, de toda hora. Os resultados mais relevantes nesse sentido? Olha, nós temos conseguido parcerias importantíssimas, temos cumprido as nossas metas de forma muito importante. Nós conseguimos, esse ano que passou, terminamos desde a inauguração da ACD, nós chegamos a mais de 2 milhões de atendimentos realizados. Isso para a saúde do Rio Grande do Sul é de relevância, né? Temos números que são impressionantes com relação à entrega de aparelhos ortopédicos, atendimentos diários. Eu acho que esses feitos e a condição de nós suprirmos a parte financeira também, não é? Porque o mais difícil que nós nunca tivemos essa situação, porque contamos muito com a ajuda da população, é dizer para uma mãe que nós vamos ter que interromper o atendimento por falta de recursos financeiros. Então a gente usa muita criatividade para poder chegar então nesse resultado financeiro e cumprir os nossos objetivos, as nossas metas. Diretor, o poder público, governo federal, estadual, municipal, auxilia a ACD? O poder público tem se demonstrado bastante sensível com a ACD em todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma grande parceria de longa data com a Prefeitura Municipal, onde nós temos um contrato via Sistema Único de Saúde, onde nós temos um número de atendimentos que nós entregamos para o Sistema Único de Saúde, exclusivamente. É óbvio que a ACD, por conta de toda a sua política interna de atender cada vez mais, ela ultrapassa os números desse contrato e oferece um número muito maior, quase o dobro do número de atendimentos contratualizados, sem custo algum para o paciente, recebendo os valores que o Sistema Único de Saúde nos aporta. Então esse é o maior desafio, é conseguir recursos com a sociedade, com o apoio da sociedade, para que nós consigamos superar os contratos e as dificuldades que todos sabem, né, que existem dificuldades financeiras, de repasse e tudo mais com os contratos com o poder público. Diretor Cléo Danilo Jacques, temos aí mais 1 minuto de programa. Seu recado, sua manifestação aí para 19 municípios gaúchos que estão lhe acompanhando neste momento pelo Canal Bá. Então, trabalhar na ACD é algo
que supera a condição da empregabilidade e tudo mais. Eu acho que o voluntário que trabalha na CD, o funcionário que trabalha na CD, ele na verdade ele tem um ganho espiritual muito forte. Todas as pessoas que conhecem o nosso trabalho acabam ficando extasiadas com aquilo que nós conseguimos entregar de resultado para a sociedade. Então eu faço aqui um convite para que as pessoas conheçam o nosso trabalho, contribuam conosco para que nós consigamos manter as metas e até superá-las nesse futuro, nesse ano de 2019 que está começando. Endereço da ACD? É Avenida Professor Cristiano Fischer, 1510, em Porto Alegre. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Então, está aí o telespectador que quiser aí colaborar e ver de perto esse brilhante trabalho da ACD, convite feito pelo diretor Kleber Jacques. E neste ponto, encerramos mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, que sempre conta com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador, GDT, Assessoria e Consultoria em Trânsito, Portal Coletiva.net e da Verbo Jurídico. É completo? É definitivo? É verbo? Até a próxima!